Olá, seja bem-vindo a mais uma opinião sobre ciência. Esse é o episódio 38. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E eu inverti a relação, mas eu acho que a gente pode seguir mesmo assim, não? Eu acho que sim, acho que o pessoal entendeu qual foi a sua boa vontade. Você deu uma de mestre Yoda agora. Provavelmente foi a sua concussão aí que não tá ajudando. Anormal. Não, mas eu acho que eu não tive concussão, cara. Meu galho já sumiu. Os telespectadores do YouTube podem ver agora. E eu já tô sem a tipóia, apesar de que o movimento do braço é a mesma coisa com a tipóia, basicamente. Né? Não, mas o bom sinal é que você conseguiu tirar, então, tipo, já tá valendo já. Seguimos então aqui com essa estratégia de só manter os vídeos, né? A gente ainda não deve soltar essa semana o podcast. E é isso? E é isso, eu acho que a gente... Quanto menos a gente falar, menos a gente se compromete. Esse Beleza, é então vamos chamar... Oi? Esse é o nosso objetivo, se comprometer o menos possível. Eu vou... Por óbvio. Eu vou entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal de vídeo pra poder me manter calado durante todo o vídeo. Tá certo. Então vamos chamar a nossa vinheta? Solta a vinheta! O nosso momento jabá. Nosso jabá bonito, nosso jabá gostoso. Vamos vender o nosso jabá. O nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Então, Ricardo, voltando, cada um, como sempre, tem uma notícia. Quem quer começar? Pô, eu não sei a sua, quem começou da última vez? Acho que fui eu. Não, foi você, eu acho. Não, fui eu. E aí eu comecei com a notícia super ruim, super baixa astral, e aí depois você fez uma notícia boa. Então acho que a gente pode trocar hoje. Então vai você primeiro e depois eu. Até porque a primeira notícia é a que come mais tempo, né, em geral, porque quando a gente tem fôlego ainda pra fazer, e aí a gente acaba, tipo, quando eu falo primeiro, a gente acaba gastando todo o nosso ki na primeira notícia, né? Mas eu acho que a minha notícia não tem muito o que falar, cara, na realidade, né? Bom, então começando com a minha notícia, cara, a minha notícia é que alguns cientistas descobriram algumas evidências do que seriam arqueias, as evidências mais antigas. O que são arqueias? Arqueia é um ser unicelular, tá? Uhum. É meio complicado, a gente não vai entrar nesse rolê, que é um rolê para biólogo. Já faz um bom tempo que a gente saiu do ensino médio, então é melhor ficar por aqui, né? Mas são um registro de 3,42 bilhões de anos. Que bizarro. Então quer dizer que o mundo não tem 4 milhões de anos, é isso? 4 mil anos, perdão. O mundo tem mais do que isso? Não. Que absurdo. Que absurdo. Meu Deus. Não Mas acredito. Aí tem muito mais do que isso, pô. Estou chocado. O que eles encontraram na realidade foram filamentos semelhantes a fios pressionados na rocha, que podem ser restos de arqueias que arrotaram metano perto de fontes hidrotermais. Deu pra entender? Mais ou menos. Isso daí é o quê? É a arqueia ou é o arroto da arqueia? Aparentemente é o arroto da arqueia, né? Porque você encontrar o resto das arqueias arrotando, não é do arroto de arqueia, né? Uhum. Então,
Na realidade, o que seria disso, né? Então, são em fontes hidrotermais, acharam essas pedras, obviamente pela pedra que você faz essa datação de carbono e achar nesse tempo, né? Uhum. É, e esse registro esse trabalho foi publicado na Science Advances em 14 de julho, né? E, pô, assim, é um avanço muito grande em termos do que se tem de fóssil, né? Uhum. Porque é muito complicado você ter esse tipo de registro, porque a gente está falando de coisas unicelulares, coisas unicelulares, né, com poucas células, ou seres que não têm sequer um exoesqueleto, não deixam normalmente Muito um sinal, né? fóssil. É. Fóssil mesmo, né? Uhum. E aí você pensar em fóssil de coisa de quase 4 bilhões de anos, então, poxa vida, aí fica complicado, né? Esse registro, ele, como eu falei, ele foi publicado recentemente, mas o que vale dizer que tem dá uma certa, como é que é, deu um certo burburinho na comunidade científica, tem muitos cientistas já alegando que isso pode ser outro fenômeno, tal, porque identificaram esses filamentos, pode ser que esses filamentos tenham saído de outra reação, né? Isso tudo vai ser estudado com mais calma. Mas eu acho que aqui o importante da gente falar nessa notícia é basicamente isso daí. Como sempre, a notícia vai estar no, Na na descrição. descrição do vídeo, vale a pena ali dar uma conferida, certo? Então seria um dos registros mais antigos, se não, aliás, seria o registro mais antigo, caso seja de fato, de vida na Terra, né? E Não. aí, Isso é importante pra caramba, né? Tipo, é só o e, registro mais exatamente. antigo de vida. Então, tipo, você coloca um limite inferior, né? Você seta um limite inferior. Então, como é que é? O que isso daí gera de polêmica é mais sobre terem realmente conseguido encontrar. Uhum. Mas esse tipo de estudo, ele aparentemente já é meio que esperado e corrobora com um monte de coisa, né? Então, Uhum. se for de fato, ele vai dar alguns direcionamentos bem legais, até sobre a ideia da vida na Terra, a ideia de panstermia, né? Que a vida chegou do espaço Tá, tá. aqui Uhum. aqui na Terra, né? Então é bem interessante, vale a pena conferir e eu não vou me aprofundar mais Pra não falar para manter um besteira. pouco. Para não falar besteira também. É, Mas eu pra, ia falar, é, para manter um pouco do suspense. Dá uma conferida lá. eu acho que pra não falar besteira cabe melhor nesse caso. Você pode pedir ali o seu habeas corpus pra se manter em silêncio, né? Pra não se incriminar. É boa. Não, mas é legal porque a minha notícia tem um pouco a ver com isso no fim das contas. Porque eu vou falar um pouco de astronomia e, na verdade, eu vou falar de um evento que aconteceu há muito tempo atrás, que a gente com certeza não poderia ter visto, que seria a formação dos planetas. E por que eu vou falar disso agora? Que pode ser que a gente esteja de fato vendo a formação dos planetas, só que em outro sistema. Tá? E melhor ainda do que a formação de outro planeta, talvez a gente tenha detectado um sinal de um disco circumplanetário ao redor de um exoplaneta. Tá? Então, calma. Eu usei muitas terminologias da área de astronomia. O que é um disco circumplanetário? Tá? É um disco de poeira, gás, de material em geral, que fica ao redor de um planeta. Nesse caso, ele está ao redor de um exoplaneta, ou seja, é um planeta que está orbitando uma estrela que não seja o Sol. Eu quase derrubei a minha mesa agora, de tão emocionado que eu fiquei. Bom, é legal, só que é mais legal ainda porque pode ter sido o primeiro registro de um disco circumplanetário ao redor de um exoplaneta. E o que se espera de um disco circumplanetário? Provavelmente que você encontre formação de satélites, que seriam luas, certo? Tipo luas, em outros sistemas. A gente até hoje não tem nenhuma detecção confirmada de exomoon, que são esses satélites em sistemas de exoplanetas. A gente tem um monte de candidato, mas assim, uma confirmação a gente não tem. Tá? Então, bom, indo para as tecnicidades da coisa, esse possível disco circunplanetário, tá? Ele foi detectado usando o ALMA, tá? O ALMA fica no Chile, fica no Chile e tem uma parceria com a ESA, né? Com o ESO, perdão, não a ESA.
E o que os astrônomos conseguiram dessa vez foi detectar sem nenhuma ambiguidade, porque com ambiguidade já tinham detectado, mas dessa vez de maneira determinística, a presença de um disco ao redor de um planeta fora do nosso sistema solar, tá? Por que isso é importante? Assim, do ponto de vista de quem trabalha com astronomia, no caso de formação planetária, formação de satélites, a parte de astronomia teórica. É importante porque a gente vai poder entender, ou pelo menos observar, como se dá a formação de um planeta e de luas, né, em sistemas estelares jovens, que é o que a gente não tem aqui. Tá? Essa pesquisa foi publicada no Astrophysical Journal Letters, e a líder da pesquisa é a Miriam Benist. Ela trabalha tanto no Chile quanto na França, tá? É uma parceria que eles têm lá. Uhum. Bom, sobre o sistema, que é mais legal ainda. É uma estrela, essa estrela tem 2 protoplanetas nela e um disco circunstelar enorme. O disco circunstelar é um disco ao redor da estrela, tá? Esse disco ele está numa região bastante grande, entre 20 e 40 unidades astronômicas, e agora sim, pela mágica da edição, vocês provavelmente estão vendo o disco circunplanetário com gás aí, tá certo? Então, para os 2 planetas, né? E aí os 2 planetas são bastante interessantes, né? O sistema é o sistema PDS-70, tá? Tem o planeta interno e o externo. O planeta interno, que é o PDS-70b, ele está localizado mais próximo da estrela, a cerca de 22 unidades astronômicas da estrela, mais ou menos onde estaria Urano aqui em comparação com o nosso sistema solar. A massa desse planeta não é muito bem determinada, né? Ele varia de 2 até 4, pode, né, variar de 2 até 4 massas de Júpiter, então bastante grande. E o raio dele também não é bem determinado, pode variar de 3 até 3,2 raios de Júpiter. Então é um planeta bastante grande. E o interessante é o planeta externo, que é o PDS-70c. Tá? Esse planeta está localizado agora na borda externa, numa distância de 34 unidades astronômicas da estrela. Mais ou menos ali a distância onde estaria Netuno, aqui no nosso sistema solar. Ele é um pouco menor, ou pode ser um pouco menor, né? A massa dele variaria entre 1 a 3 massas de Júpiter, e ele também é um pouquinho menor em raio, né? Ou pode ser um pouco menor em raio, de 1,5 a 2,6 raios de Júpiter. O disco que a gente está comentando é um disco circunplanetário que está ao redor do PDS-70c, então do planeta mais externo. Até porque do planeta mais interno é mais complicado de ver, até pela proximidade da estrela, né? Então, novamente, aí, pela mágica da edição, vocês estão vendo a imagenzinha do planeta com o disco ao redor dele. Não é a primeira vez que os astrônomos encontram um disco com indícios de um disco para a formação de satélites, tá? Isso já foi detectado anteriormente. Porém, é a primeira vez que você consegue distinguir claramente o disco. Tá? Então, você realmente tem a imagem do planeta ali mais claro e de material ao redor dele. Tá? Eles conseguiram calcular o tamanho desse disco, né? Então a Miriam Benist e os colaboradores dela mediram e encontraram que o diâmetro desse disco é de mais ou menos 1 unidade astronômica e é suficiente para formar até 3 satélites do tamanho da Lua. O que não significa que vai formar 3 satélites tipo a Lua, tá? Só que pode formar, tem material para isso. Pode, por exemplo, formar um que tenha essas 3 massas da Lua, nada impede. Mas não é só para a Lua, né? Não é só para satélite que essa notícia é importante. Você vai ver agora como um planeta está se formando, porque os satélites eles se formam nas fases finais de formação do próprio planeta. Então, o que a gente vai estar acompanhando é as fases finais da formação de um planeta, que é coisa que a gente não tem ainda. Então, a gente vai poder testar um pouco das teorias que a gente tem sobre formação de planeta, usando esse sistema ali como blueprint, né? A gente vai olhando para aquele sistema e adaptando a teoria para encaixar mais ou menos naquilo. Uhum. Bom, a gente já tem uma ideia de como é que os planetas se formam, né? Não é nada novo, tem teorias aí de 70 para cá, que a gente tem algumas boas teorias até de formação de planeta, mas agora a gente vai ter um comparativo, aí é que a coisa fica bom. Bom, é isso, tá? A notícia não tem muito mais o que comentar sobre ela, só que os 2 planetas que compõem esse sistema, né, tanto o PDS-70b quanto o 70c, não foram descobertos agora, eles já tinham sido descobertos antes pelo Very Large Telescope, né, o VLT, em 2018 e 2019, então
O ALMA só registrou eles mais uma vez. O que o ALMA fez aí de especial foi justamente detectar esse disco circunplanetário. Tá? A gente ainda precisa entender melhor esse sistema, né? Esse sistema está bastante longe. E agora a gente vai ter a construção do Extremely Large Telescope, né? O ELT, também do ESO, que vai ser construído no deserto do Atacama, no Chile. Então, provavelmente com esse telescópio, né, um telescópio maior, a gente vai conseguir ver essas coisas mais de perto. É meio improvável, tá? E aí a opinião minha agora, que você encontre de fato um satélite lá, porque se tiver, ele está se formando, então ele vai ser muito pequeno ainda para ser detectado, tá? Tipo, se a gente está pensando em detecção de satélites, de exoluas, você provavelmente está pensando em exoluas que já estão formadas e que são bastante grandes, né? Lá a gente vai acompanhar realmente o nascimento da coisa, né? A gente vai ver o processo. E aí, claro, a gente pega as nossas teorias e adapta para esse processo, porque a gente vai ter, como eu falei, né, um blueprint do que acontece. E a minha notícia é essa. Eu acabei de jogar um monte de coisas para você editar com o braço quebrado. Mas é pouca coisa, é só colocar realmente as imagens para o pessoal poder ver de fato. E eu vou deixar uns vídeos também na descrição que mostram, são umas animaçõezinhas do sistema. É bastante legal, sabe? Para quem gosta de astronomia, são as imagens bem bacanas. Beleza. Ah, legal, cara. É uma notícia muito, muito, muito legal, porque pô, a gente tá vendo toda a parte de formação planetária, a gente está começando a ver agora, né? E isso da nossa área é a área de teórica, né? Então, por que esse sistema, né, o PDS-70, é tão legal? Porque a gente já tem mais de 4.000 exoplanetas encontrados, sabe? Encontrados que eu digo detectados. O que acontece é que, em geral, eles já estão prontos. São sistemas que já se formaram, já passaram por toda a fase de formação, enquanto que o PDS-70 não. As coisas ali estão acontecendo ainda. Então é como se a gente estivesse vendo em tempo real, no nosso tempo real, como é que um sistema se forma, né? O único Aí fica problema é que o bacana. processo de formação leva um tempinho, né? Leva, assim, dependendo do tamanho do satélite, você tá falando aí de 10.000, 100.000 anos, sabe? É. Pra, mas Você, ainda assim o você quanto que a vai humanidade estar. consegue acompanhar disso é que vai ser o ponto, né? Porém, né, o interessante é que o planeta já deve estar quase formado. Então você já vai ter uma ideia de como que a... Por exemplo, uma coisa interessante que você não precisa do satélite para isso, você vai poder estudar e averiguar a estrutura do disco circunplanetário, tá? Como é que será que ele é mais excêntrico, mais circular? O que tem de material? Será que ele é um disco fino, um disco mais espesso? Isso você consegue ver agora, sabe? Você não vai precisar esperar o satélite se formar. O satélite vai se formar quando ele tiver que se formar, né? No tempo dele. Mas é justamente onde a parte observacional vai encontrar a parte teórica, né? A gente já tem as teorias mais ou menos prontas e agora a gente tem uma coisa para comparar as teorias. Então, agora você vai acertando a teoria, né? Acertando ali os parâmetros livres da teoria com esse sistema. Que já é um dos meus favoritos, diga-se de passagem, né? PDS-70. Já vou colocar lá na listinha de sistemas preferidos, né? É. Essa notícia é tão boa que eu não sei nem muito mais o que comentar, É cara, porque pra falar você a não é. verdade. Então, é porque você não é muito da área, né? Assim, pra gente não é muito da área de formação. É que na área de formação ela é muito importante. Assim, a parte teórica das coisas. Porque a gente tem um monte de modelo, cara. Assim, modelo para formação de satélite eu consigo citar uns 3, 4 de cabeça, assim, rapidinho, sabe? Porque, cara, cada sistema é diferente. E o que a gente faz para construir um modelo, a gente tem que construir um modelo para reproduzir uma coisa que a gente vê. Então, sei lá, eu estou vendo a Lua aqui, no nosso sistema solar, na Terra, o sistema Terra-Lua. Eu sei onde é que o meu modelo tem que chegar. Eu não sei o processo pelo qual ele tem que passar, que é justamente o que eu vou tentar encontrar, mas eu tenho o final dele. Esse processo, ele não é o único. Você pode ter vários modelos que têm processos diferentes e reproduzem o resultado final. Agora não, o que a gente vai ver com esse sistema é justamente o processo acontecendo. O que não significa também que todo mundo, todos os sistemas vão seguir aquele processo, entendeu? Tipo, você pode ter outros sistemas aí que não tem nada a ver. No nosso sistema solar, por exemplo, você pega de novo, né? Terra-Lua é uma coisa, se você pega Júpiter e os satélites dele é outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Provavelmente não tem, os processos de formação não tem nada a ver. Mas é o mais próximo que a gente consegue, né? Tipo, é o que dá pra gente arranhar, né? Por isso que é tão legal.
de certa forma, de cara, ele já valida alguns dos processos de formação lunar e pode ser que ele vá dar algumas dicas de algumas coisas que foi equivocado ou não, né? Então, quando você trata de. Eu quero modelar um disco que vai me produzir satélites no futuro. Para modelar um disco, você precisa de muito parâmetro. Você precisa de tamanho do disco, massa no disco, densidade do disco, viscosidade do disco, e se tem turbulência, não tem turbulência. Esses são parâmetros ainda que a gente não entende muito bem. Simples assim, sabe? Você, inclusive, quando você fala de viscosidade, tem um parâmetro que a gente chama de alfa, que é o parâmetro que carrega toda a ignorância que você tem sobre viscosidade. Você pega esse parâmetro, dá um valor associado para ele, e esse valor é um valor que mede tudo que você não sabe sobre aquele sistema. Saca? E aí o que a gente faz? A gente fica variando esses parâmetros para ver se ele se encaixa num processo ou no outro. Esse tipo de modelo serve justamente para isso, né? Sei lá, acho que você pode até fazer um paralelo com o pessoal da física de partículas, né? Que já tem toda uma teoria pronta, e aí conforme você vai encontrando outras partículas ou coisas desse tipo, você vai afinando a teoria, né? Você vai vendo se a teoria realmente se encaixa ou não, se você precisa de uma coisa nova. É basicamente para isso que vai servir esse sistema, né? E tomara que encontrem uma lua eventualmente, por que não, né? Ou que encontre mais sistemas assim, né? Se a gente tiver retrato de vários momentos diferentes desse processo, talvez seja melhor ainda de entender isso, né? É legal, tá? Porque para quem viu ali a imagem do disco, pode estar pensando, tá, mas não pode ser anel, né? Tipo os anéis que a gente tem em Saturno, mais ou menos. É muito mais complicado, porque comparado com um disco circunplanetário, os anéis de Saturno são bem pouco densos, tá? Quando você compara com um disco, que provavelmente não seriam detectados dessa forma, tá? Então é melhor você não confundir com essas coisas. E o disco em torno do PDS 70C, ele é mais ou menos cerca de 500 vezes maior do que os anéis de Saturno. Só pra você ter uma ideia de comparação, uma razão de comparação. Então é outra história, tá? Mas existe, sabia? Tem um exoplaneta grandão que o pessoal acredita que ele tem uma família enorme de anéis, assim, e esses anéis têm até umas falhas onde o pessoal tenta jogar um satélite ali para dizer que é o satélite que está provocando aquela falha. Seria tipo uma exolua teórica. Sabe, você não consegue encontrar ela, você não consegue observar, detectar nem nada, mas você estaria, né, detectando um comportamento que seria causado por ela. Seria tipo... É uma exolua teórica, mas até onde eu sei, parece que nesse caso em particular que eu tô em mente, isso não funciona bem. Uhum. Mas enfim. Mas só tentando adaptar o que a gente aprendeu com Saturno, né? Saturno a gente meio que fez isso. Não, exato. Tudo que a gente emprega hoje para exolua, que é uma coisa que a gente não tem detectado, são baseados no que a gente sabe do nosso sistema solar. Que é basicamente o que foi feito quando começaram a estudar exoplanetas. Assim, você não tinha nenhum exoplaneta, de repente começa a pipocar exoplaneta, e como é que você vai explicar eles? Bom, baseado no que você vê no nosso sistema solar. É a mesma coisa, né? Não adianta você querer inventar um negócio novo, você tem que basear esse negócio novo em alguma coisa. Então é isso? É isso, eu que me empolguei com a notícia porque eu sou da área, então achei achei bastante legal. Tá certo, então. Então é isso, a gente deixa aqui, reforça aqui que vídeos, as próprias notícias tudo mais estão na descrição. E a gente se vê semana que vem, né? Sim, espero que sim, né? Se você não sofrer mais nenhum acidente grave ou se eu não quebrar mais nada, a gente se vê semana que vem. Se a gente não aparecer, já sabe, né? Alguém sofreu um acidente. Simples assim. Beleza, falou então. Falou!